trouxeram a sua Bíblia, abra no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 2. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, de zimbro, outras traduções. Sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu, e de repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. E Elias olhou ao redor, e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre as asas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Então o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Amém? Coloca a sua Bíblia aí no seu assento, você que trouxe, mais um momentinho, feche os seus olhos. Senhor, nesta noite, Pai, que Teu Espírito Santo, Senhor, possa falar aos nossos corações. A Tua palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos pés. A Tua palavra é luz para o nosso caminho. A Tua palavra, Senhor, é o alimento para a nossa alma. Nessa noite, Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça, Pai. E que Teu Espírito Santo possa fluir no coração das pessoas que aqui estiverem, Pai. E que a Tua palavra se revele, Senhor. As nossas armas, elas não são carnais, mas elas são espirituais, poderosas em Deus para destruir fortalezas. E que essas fortalezas sejam destruídas em nome de Jesus. E que Tua glória, Senhor, venha se revelar nesse lugar. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Nessa passagem, não sei se muitos conhecem, mas fala sobre a vida do profeta Elias. Elias era um grande homem de Deus, muito usado pelo Senhor, e ele passou por uma batalha, contra os profetas de Baal. Naquela época havia muita idolatria, e o rei Acabe e a sua esposa Jezabel, eles trouxeram para o povo de Israel a adoração a outros deuses que não eram o Senhor. Mas Elias, ele continuava profetizando em nome do Senhor, ele continuava fiel à palavra do Senhor, ao que o Senhor tinha confiado a ele. E ele tinha acabado de vencer um momento em que Deus mostrou para os profetas de Baal que ele era o Deus vivo, que ele era o Deus todo-poderoso. E depois dessa manifestação poderosa do poder de Deus, Jezabel mandou um recado para Elias. Talvez naquele momento ela esperasse que ele esperasse que através do que aconteceu, da manifestação do poder de Deus, que Jezabel fosse se convencer de que o Senhor era Deus, que talvez Jezabel pudesse se compadecer de Elias, respeitar Elias, mas não foi o que aconteceu. Quando ela soube do que havia acontecido, ela mandou um mensageiro até Elias, e esse mensageiro disse exatamente o que nós lemos aqui no 19:2. Manda uma mensagem para Elias e diz assim: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a esta hora, eu não fizer a tua vida como fizeste a cada um deles. Porque os profetas de Baal haviam morrido. Então ela enviou um mensageiro para intimidar Elias, para dizer assim: amanhã, a esse horário, você vai morrer. Eu vou acabar com a sua vida. E aquela mensagem, ela entristeceu profundamente o coração de Elias. Por quê? Porque talvez não era o que ele esperava. E ele temeu pela sua vida, e ele se sentiu emocionalmente abatido, triste, derrotado.
Porque quando a gente está passando por um desafio, não sei se já aconteceu isso com você, com a sua família, a gente fala, meu Deus, eu não sei onde eu encontrei forças para enfrentar essa batalha, eu não sei onde eu encontrei forças para vencer essa luta. O seu coração se enche de fé, se enche de alegria, né? Se enche de força. E depois, quando passa aquele momento, porque você está cheio de adrenalina, quando passa aquele momento, quando passa aquela prova, quando passa aquele desafio, vem um cansaço, vem um esgotamento, né? Por quê? Porque a adrenalina foi embora. E aí você está ali, aí você se depara com aquele cansaço, com aquele desgaste que foi viver aquele momento. O pastor não conseguiu o fundo? Não? Hã? Ah, está sem bateria. Então, gente, aí ele se sente cansado e ele resolve caminhar, ir para o deserto, triste, desmotivado, desgostoso com a vida. E ali ele entrega os pontos. E a gente pensa assim, mas Elias, um homem de Deus, Elias, um homem usado pelo Senhor, Elias, um profeta do Senhor, ficou desse jeito, depressivo. Alguns dizem que ele entrou em depressão. Talvez não seja esse realmente o caso, porque depressão é uma doença muito profunda e que dura um certo tempo, né? Mas ali, naquele momento, se ele estava vivendo a depressão, um momento de depressão, ali ele se desgostou da sua vida. E ele foi para o deserto, e quando ele vai para o deserto, ele fala para Deus que ele quer morrer. Ele diz assim para Deus, eu não quero mais viver, pode me levar. Porque ele se entristeceu muito com aquele momento, com aquele mensageiro de Jezabel que enviou aquele recado para ele. E isso muitas vezes a gente pensa assim, mas é uma pessoa de Deus, é uma pessoa que prega a palavra, é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Como que uma pessoa de Deus pode entrar e sofrer um momento de tristeza e ficar profundamente abatido? Nós não estamos livres de passar por momentos de tristeza, mas nós temos um Deus para nos levantar diante delas. Amém? Você está viva ou você está morta? Olha para a irmã que está aí do seu lado, vê se ela está cheirando formol. Vê se ela está cheirando formol ou está cheirando botox. Se for botox, pode. Formol não. Fala, irmã, dá um glória a Deus aí. Você está viva, irmã? Sacode ela aí. Fala, alô, terra chamando. Nós temos um Deus para nos levantar, amém? Amém, glória a Deus. Achei que eu estivesse sozinha aqui na igreja por um momento. Então, ele se sentiu cansado. E o que faz um homem de fé cair? Um homem de fé se prostrar. E aí eu estava vendo uma reportagem, uma matéria sobre uma árvore muito grande que se chama sequoia. Ela é gigante, ela é imensa, ela chega mais ou menos até 90 metros. E existe um bosque dessas sequoias, né, nos Estados Unidos. E certo dia eles encontraram uma sequoia caída. Ela desabou. Só que não houve tempestade, não teve vento, não teve chuva, não tinha acontecido nada. Mas ela simplesmente desabou. E aí quiseram entender por que ela havia desabado, por que tinha acontecido com ela. E aí o que acontece? Por que ela desabou? Porque elas ficavam em regiões, em lugares protegidos. Então, o fato das pessoas ficarem pisando ao redor dela, o fato das pessoas irem visitar a sequoia e ficarem pisando em volta das suas raízes, faz com que a raiz enfraqueça e ela acabe caindo. Então, o que eles fizeram? Eles cercaram a sequoia para que as pessoas não se aproximassem até uma distância. Por quê? Porque o fato das pessoas ficarem caminhando ali em volta dela, ficarem pisando ali em volta dela, ia matando a raiz dela. Assim como muitas vezes existem mensageiros do inimigo, existem notícias que nos abalam profundamente. E uma pessoa, ela não cai do dia para a noite. De repente caiu, de repente desviou, de repente entrou em depressão. Não, todos os dias o inimigo envia mensageiros para começar a pisar nas nossas raízes. Todos os dias nós enfrentamos levantes contra a nossa fé. Todos os dias o inimigo levanta tristezas, problemas, lutas, guerras que vão pisando nas nossas raízes. Quando de repente, sem menos esperar, você caiu.
Aí você fala: meu Deus, eu estou numa depressão profunda, meu Deus, eu estou numa tristeza profunda, eu não consigo me levantar. Por quê? Porque tem algo que está pisando nas suas raízes, tem algo que está minando a sua fé. Então nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos cercar a nossa vida espiritual, para que os problemas, para que o inimigo não venha pisar nas nossas raízes. E como que a gente cerca a nossa vida espiritual? Com oração, com a palavra, com jejum, com as armas espirituais que Deus nos deu. E o jejum é o quê? Você só tomar água, meu irmão. Isso é um jejum. Tá difícil? Tá difícil. E o que você fez? O que você esteve disposto a fazer para sair dessa luta? Ah, eu fui na igreja e orei uma vez. Não, eu estou orando. Eu estou buscando de madrugada. Porque a gente, quando está doendo pouco, a gente faz pouco. Mas quando começa a doer muito, a gente quer buscar ainda mais. A gente fala: não, eu estou jejuando, eu estou orando, eu estou me consagrando, eu estou lendo a palavra, eu estou indo ao culto, eu estou me alimentando de Deus. Eu verdadeiramente entrei numa guerra e eu comecei a cercar a minha árvore, a minha vida espiritual. Porque senão qualquer coisa que vier, qualquer luta que vier, vai começar a pisar nas suas raízes e vai te matar espiritualmente. Então, ali Elias, ele já estava passando por lutas. Por quê? Porque ele se levantou contra um sistema, contra pessoas que queriam adorar outros deuses, e ele queria pregar a verdade do Senhor. Então ele começou a se desgastar fisicamente e emocionalmente. Então, quando veio aquele recado para ele, aquele mensageiro, assim como o inimigo manda mensageiros, vem notícias que nos abalam. Diante daquela notícia, um homem valente, um homem que enfrentou 400 profetas, um homem que era cheio do poder de Deus, que viu Deus fazer tantos milagres, se abate profundamente, porque aquela mensagem, ela acionou gatilhos dentro de Elias. O que são esses gatilhos? Os gatilhos podem ser pessoas, situações, palavras que provocam uma reação emocional excessiva dentro de você. Aí você fala assim: meu Deus, mas por quê? Parece que foi uma coisa tão pequena, mas acionou dentro de você algum gatilho, acionou dentro de você alguma coisa que está pisando ali e está matando as suas raízes. Uma pessoa, por exemplo, que foi rejeitada pelo pai, pela mãe quando criança, ela sofre uma rejeição no lar, na família. Ela tem um complexo de inferioridade, ela tem um complexo de rejeição com ela. E ela cresce muitas vezes se sentindo incapaz de conquistar as coisas, se sentindo incapaz de vencer, se sentindo incapaz. E aí, quando uma pessoa a rejeita, quando uma pessoa se esquece dela, a pessoa esqueceu de me convidar, a pessoa esqueceu do meu aniversário, a pessoa não lembrou de mim, a pessoa fez isso comigo. Às vezes a pessoa tem uma reação tão extrema, você fala: nossa, essa pessoa é tão, meu Deus, que drama, porque muitas vezes ela acionou lá dentro dela um gatilho da rejeição, desde a infância dela, que ela era rejeitada pelo pai, ela é rejeitada pela mãe, ela é rejeitada pelos filhos. Aí uma pequena rejeição de um amigo aciona tudo isso dentro dela. E aí fala: caiu de repente. Não, não caiu de repente. As raízes estão sendo pisadas. Então nós precisamos cercar a nossa vida espiritual. E aí, isso acionou dentro de Elias um gatilho de tristeza, uma tristeza profunda dentro dele. Então a gente não pode dizer: foi apenas o recado de Jezabel que acionou isso dentro dele. Mas aquele recado mexeu com ele de uma forma tão profunda que ele vai caminhar para o deserto e ele vai se assentar sobre um pé de zimbro, um pequeno arbusto que havia no deserto. Como a gente, né? Nosso pé de zimbro é a casa de Deus, é o lugar onde a gente vai se refugiar. Porque acionou dentro dele um gatilho de tristeza profunda.
E aí ele vai para esse pé de zimbro, se refugiar, e ali ele pede para Deus a morte. E veja como essas tristezas, esses gatilhos dentro de nós, tiram o nosso discernimento. Por quê? Ele fugiu porque Jezabel ameaçou de matá-lo. E aí ele vai para o deserto e pede para morrer. Tem sentido? Se uma pessoa está fugindo da morte, está com medo de morrer, e foge, e pede para Deus para morrer, é porque as emoções dele estavam confusas, porque acionou uma tristeza muito grande dentro dele. Assim como a rejeição, porque, como eu disse para vocês, ele havia vencido uma batalha contra Jezabel, então ele achava talvez que Jezabel fosse aceitá-lo, que Jezabel fosse amá-lo, que Jezabel fosse respeitá-lo, que Jezabel falasse, não, agora só o Senhor é Deus. Mas não, ela fica com mais ódio dele ainda e fala, agora eu vou te matar. Assim como quando você se levanta na sua casa, o inimigo se levanta contra a sua vida. E aí, acionou isso dentro dele, porque ele estava sendo rejeitado por Jezabel, rejeitado por tudo aquilo. Deus não tinha um propósito de aliança de Jezabel com Elias, mas quando a tristeza vier no seu coração, e hoje a gente vai falar dos 3 gatilhos mais comuns, que é a tristeza, que é a raiva e a frustração. A tristeza, a raiva e o medo, que são gatilhos que são acionados dentro de nós e podem trazer depressão, podem desregular a ansiedade, desenvolver várias coisas dentro de você. A primeira, a frustração e a rejeição, ela aciona uma tristeza muito profunda dentro da gente. Se você é rejeitado, se você se sente de alguma forma desprezado por alguém, excluído, esquecido. Então, qual que é o remédio para isso tudo? Ele está sendo rejeitado por Jezabel. Ele está sendo rejeitado, a sua palavra está sendo rejeitada, o seu ministério está sendo rejeitado, e ele é ameaçado. Qual é o remédio para quando a gente sofre esse tipo de situação, esse tipo de coisa? O remédio é você descobrir o amor de Deus por você. É você despertar dentro de você o amor de Deus e o amor próprio. É você saber, conhecer a sua identidade em Deus. Quem você é em Deus? Ai, mas pastor, eu estou sendo rejeitada por isso, eu estou passando por aquilo. A palavra diz que você tem que amar o próximo como a você mesmo. Só que como você vai amar o próximo se você não se ama? Se você não cuida de você mesmo, você não pode cuidar de ninguém. Então a rejeição muitas vezes causa isso dentro de nós. Tristeza. Aí você fala, por que eu estou triste? Por que eu caí? Porque eu estou me sentindo rejeitado. E isso pode te fazer parar. Isso pode matar as suas raízes. Então, um dos remédios é você ter amor próprio. E entender que algumas pessoas que estão na sua vida, elas estão por uma situação. Elas não estão ali porque elas te amam. E a gente tem que entender isso. Nem Jesus, que era perfeito, agradou a todos. Quem dirá a gente que é imperfeito? Então, às vezes a gente pensa que as pessoas que estão andando com a gente têm amor, têm consideração pela gente. Às vezes elas não têm. E como que eu identifico isso? Como que eu posso saber se a pessoa gosta verdadeiramente de mim ou não? Você precisa parar de se apaixonar por pessoas e começar a se apaixonar por atitudes. Se para amar uma pessoa, você precisa deixar de se amar, esse amor não está sendo construído por Deus.
Então você vai perceber que algumas pessoas estão ao seu redor apenas por conveniência. E sabe, igreja, quando você descobre isso, o seu mundo desaba. Sabe por quê? Porque o seu amor próprio está sendo construído baseado no que o outro sente por você. E quando você constrói baseado no que o outro sente, o meu amor depende do amor do outro. Quando você descobre isso, o seu mundo desaba. Por isso que muitas vezes, quando Deus quer trabalhar nas nossas vidas, Ele nos deixa sozinhos. Ele afasta muitas pessoas da gente. Para quê? Para que você possa descobrir o amor que Ele tem por você e para que você possa ter amor próprio. O seu amor não pode depender do sentimento das outras pessoas por você. Você vai descobrir que Deus tem um amor incondicional por você. Ele te ama tanto que o seu valor excede ao dos rubis. Você é precioso, você é preciosa para Ele. Você vai descobrir que o amor de Deus é alicerçado na rocha e não na areia. A palavra do homem, ela pode ser agradável, mas muitas vezes ela pode ser enganosa. A palavra de Deus muitas vezes é dura, mas é a verdade que te liberta. Aleluia. É a palavra que nunca volta vazia. Às vezes a palavra do homem para você, ela vai, mas ela é desprovida de atitude totalmente. Mas a palavra que Deus liberou a seu respeito jamais voltará vazia. O amor das pessoas por você pode se acabar, mas o amor de Deus por você dura para sempre. Para sempre. Ele não se acaba. Então você vai aprender que você só pode amar o próximo se você amar a si mesmo e se você aprender a colocar limites nos seus relacionamentos. Então, igreja, comece a observar isso. Comece a se apaixonar por atitudes e não por pessoas. Você vai ver que você vai amar muito mais a sua mãe, o seu pai, aquelas pessoas que verdadeiramente têm atitudes de amor por você. Não pessoas que só falam, que têm palavras enganosas. E a Bíblia fala muito sobre as palavras enganosas no Salmo 78. Ai, me conquistou, aquela pessoa me conquistou, apenas com palavras, apenas com lisonjas, apenas com elogios, apenas com demonstrações de palavras, mas e as atitudes? Não correspondem ao que ela diz sobre mim, que ela diz ao meu respeito. Então nós temos que prestar atenção e colocar freios nos nossos relacionamentos. Você precisa aprender a se cuidar. É como um carro sem freio. Um carro sem freio, ele se destrói. Você tem que ter freio nos seus relacionamentos. Então você vai aprender isso, a se cuidar, a se amar primeiro. E você vai sim amar o próximo, mas você tem que ter o amor por você mesmo, porque você custou o sangue de Jesus. Você quer ver uma coisa? Tem gente que depois que casa, para de se arrumar. É ou não é verdade? Sim ou não? Sim. A pessoa se larga, não penteia o cabelo mais, não escova mais o dente. Isso os homens tinham que ouvir também. Aí, o que acontece? Você segue aquela pessoa lá na rede social e ela está destruída, casou, está destruída. De repente você vê aquela mulher na academia, arrumou o corpo, arrumou o cabelo, está toda linda, maravilhosa. O que aconteceu? Mas você não se arruma para o seu amado, para o seu esposo, para a sua esposa? Não é verdade? Não, aí por quê? Porque quando você deixou aquele relacionamento, você já conquistou, acabou o amor próprio. Parou de se arrumar, parou de se cuidar. É igual fala, o estabelecimento está lindo quando ele troca de dono.
porque o do outro dono vai dar uma outra cara, vai cuidar, vai amar. E não, a gente tem que aprender a se amar, a se cuidar, principalmente se você estiver casada. Principalmente. Por quê? Porque você tem que ter amor próprio, porque o seu amor, ele está dependendo do amor do outro. Eu conquistei meu marido, conquistei, me arrumei, conquistei, pronto, parei de me amar, parei de me cuidar. Por quê? Porque você não tem amor próprio. E aí quando essa pessoa te abandonar, você vai se afundar. E só vai se arrumar de novo quando pensar em conquistar alguém de novo, porque você se cuida pensando no outro. Você tem que se cuidar pensando em você. Tem que se amar, se valorizar, porque você custou o sangue de Jesus. Então se ame. Olha para essa mulher bonita que está do seu lado, vê se ela está bonita, vê se ela está cheirosa. E a pessoa vai falar: para que tudo isso? Porque eu vou na casa do rei. E você que está solteira, você não sabe se seu príncipe, você vai encontrar ele, e você chega na igreja destruída, né? Não penteou o cabelo. Se tiver uma janela aberta, uma vassoura, sai voando. Aí vai para a balada, se arruma, está toda empetecada, para quê? Está procurando quem? Servo de Deus? Não. Então, gente, a gente tem que se cuidar, se amar. Não estou falando de vaidade extrema, de você se enlouquecer, não. De querer esticar toda a cara, não. Fala, vou ficar igual a Gretchen, né? Não, não é isso, gente. Não é isso. Você poder ter movimentos na face, tudo bem. Não precisa enlouquecer, não é isso. Estou falando de amor próprio, de se cuidar, de ser limpo, entendeu? Cuidar do hálito, né? Se cuidar, por quê? Porque você tem que ter amor próprio. Fala, não, eu não quero andar assim. Eu quero me cuidar, porque eu sou amada do Senhor. E a gente não sabe porque quando que a gente vai encontrar, né, uma oportunidade que Deus vai trazer na sua vida. Então você tem que se amar, ter zelo por você. Quando você vê uma mulher que está casada, que você vê que ela se cuida, você fala, nossa, essa mulher zela dela mesma. Ela está zelando do casamento dela, do relacionamento dela também. Então, o nosso amor não pode depender do amor do outro. Porque Jezabel não me ama, porque Jezabel quer que eu morra, porque Jezabel não me aceita, então eu quero morrer. Não. Elias, ele tem um propósito, Elias, ele tem um chamado. O importante é que Deus o ama, e Deus ama você, do jeito que você é. Só que você tem que aprender a se cuidar também, a se amar também, a se valorizar também. Porque eu aprendia muito isso com a minha mãe. A minha mãe sempre era uma pessoa que estava sempre, ela sempre se arrumava, ela sempre se cuidava, sempre se cuidou. Ela falava, não sei, se vai que se encontra alguém na rua, não sai de qualquer jeito, minha filha. Ela sempre falava isso, sempre. E ela não era uma mulher que estava interessada em andar atrás de homens, atrás de baladas. Ela sempre foi uma mulher de Deus. Mas ela sempre teve cuidado com ela mesma. E esse cuidado vem quando você se aproxima de Deus e você descobre o quanto que Ele te ama, o quanto que você é precioso. Deus, Ele trabalhou de uma maneira muito profunda na minha vida sentimental. E quando Ele me chamou para a obra, tinha uma pessoa na minha vida que me amava com palavras, mas não tinha atitudes. E aí eu falava com o Senhor, e o Senhor usava pessoas na minha vida para dizer assim, Karen, essa pessoa não é para você, essa pessoa vai afundar, e você tem um chamado. Deus não tinha me chamado ainda para a obra. Você tem um chamado, você tem algo para exercer para o Senhor. Ele está mentindo para você, Ele está te enganando. E onde eu ia, Deus usava alguém para falar comigo, para dizer que aquelas palavras eram mentirosas. E aí eu falava assim, não, eu vou abrir a Bíblia, porque vai que Deus tem uma palavra diferente, né? E eu ia, irmãos, na igreja, e Deus queria falar comigo de qualquer jeito, para me ensinar. E é aquela verdade dura que você não quer ouvir, que você não gosta de ouvir, mas é que vai te libertar.
E aí eu vinha para a igreja, eu ia para o culto, eu ia de roupa nude e eu sentava no fundo, porque eu não queria ser vista. Ainda mais se você vai no culto do reteté, não é verdade? As irmãs que querem revelação, o que elas fazem? Elas vão de verde, de pink, né, Leia? Senta na frente. Aonde o olho do profeta vai, ela vai junto. Me vê, eu estou aqui, Jesus. Né? E a irmã que não quer, que é moita, ela senta no fundo, de roupa discreta, quase se enfia debaixo do banco. A hora que o reteté começa, ela fica com medo. Ai, meu Deus. Eu estava lá me escondendo do reteté. E aí, não adiantava, gente. Não adiantava. Eu estava lá no meio da multidão. Chegava o pastor e falava: você! Não, eu não. Levanta, você. Aí, às vezes, eu chegava com a minha mãe e falava: mãe, eu nem vou descer, porque tá difícil. Onde eu vou, Deus usa alguém para falar não para mim, eu não aguento mais. Eu tenho que me convencer. E aí eu orava, a palavra falava justamente a palavra do Salmo 78:3, que lisonjeia com a boca, mas por dentro mente. É sepulcro caiado, é tudo mentira. Aí, depois que Deus começou a falar fortemente comigo, falei: não, agora eu preciso tomar uma posição. E aí eu comecei a buscar o Senhor, e eu descobri o amor de Deus por mim, e você descobre também o amor próprio. De não deixar a pessoa te fazer de tapete, de mentir, de enganar. Se ela te faz isso no namoro, você imagina como que vai ser o casamento. Então Deus começou a falar comigo, e aí eu comecei a buscar esse amor, eu comecei a observar atitudes. E aí eu comecei a orar, a falar: Senhor, eu quero algo, eu quero alguém que venha do altar, que venha do Senhor para a minha vida. Só que eu comecei a buscar a Deus, e não um namorado, e não um companheiro. É diferente. Quando você começa a buscar o Senhor, o que Ele tem para a sua vida vem até você. A bênção vem e te alcança. Então foi buscando a Deus que eu encontrei o meu esposo. Porque eu e a minha mãe, assim, a gente era aquela do culto mesmo. Onde tinha culto, a gente estava. Nos dias de culto da nossa igreja, tinha muitos cultos durante a semana. Quando não tinha, a gente procurava culto, a gente ia orar. A gente estava com muita sede de Deus. E aí, eu olhei na TV, tinha um pastor pregando. E ele tinha 5 minutinhos na TV. Sempre ele tinha aqueles 5 minutinhos para pregar. E aquela palavra era tão impactante, só naqueles 5 minutinhos. E eu ficava assim, eu e minha mãe vidrada na TV. E aí um dia minha mãe falou: um dia eu quero ir na igreja desse pastor, eu quero conhecer esse pastor, porque eu gosto muito da palavra. Eu falei: vamos um dia, né? Aí não tinha culto na nossa igreja, ele ia pregar, nós fomos. Cheguei lá, fomos lá ver a pregação do pastor. Quando eu cheguei na igreja, o pastor já estavam preparando para o pastor pregar, os ministros de louvor já tinham subido no altar. Quando eu chego na igreja, quem que está no altar afinando o violão? O meu Isaac. Aí eu olhei assim, né? Olhei para minha mãe, né? Fiquei quietinha. Aí fui, né? Ouvi a palavra do pastor, uma bênção. Pastor muito usado por Deus, ficamos amigas do pastor. Aí ele falou: não, pastor, o senhor foi muito usado na minha vida, não sei o quê. Então eu não fui lá procurando um marido, não fui lá procurar um namorado. Nós fomos lá ouvir a palavra. E aí ele já estava no altar, lá louvando a Deus, exercendo o ministério. Só que eu só fui começar um relacionamento com ele 2 anos depois que eu já o conhecia. Então Deus ali já tinha marcado que a gente se conhecesse, mas ainda não era o momento. Então talvez o seu Isaac já está na área, viu? Já está por perto. Amém? Eu só ouvi um amém aqui, gente. Aleluia! É assim, manifesto, fala baixo para as irmãs não perceberem. Aleluia! Né? Às vezes eles até conhecem ele, né? Só que nessa época ele estava num outro relacionamento que não deu certo, se frustrou, e depois Deus trouxe ele para a minha vida, nos aproximou.
Mas o que nos aproximou foi o propósito, porque aí, como eu fiquei amiga do pastor dele, eu ia para a igreja dele ministrar louvor a convite do pastor dele. E aí foi que a gente se conheceu. Então, gente, a minha igreja, eu amava a minha igreja de um tanto. E você fala assim, pastor, como que era a sua igreja? Eu acho que o mais novo tinha 100 anos, né? Só tinha eu de jovem na igreja. Porque a palavra, aquilo nossa, eu falava, Jesus, o Senhor fala comigo aqui, eu quero. Aí você fala assim, meu Deus, na minha igreja não tem, só tem gente centenária. Como que eu vou arrumar um companheiro, uma companheira aqui? E, meu irmão, não precisa, você vai na igreja para buscar o Senhor. Aprenda isso. E aí a pessoa que ele tem para a sua vida, ele vai colocar na hora certa e no lugar certo. Então não anda em lugar errado, irmão. Não anda em lugar errado, porque você pode voltar com a bagagem. Então, a gente muitas vezes se frustra, e a frustração gera um gatilho de tristeza. Por quê? Porque a gente não se valoriza, não se ama. E Deus quer que você tenha amor próprio, que você desenvolva um amor próprio, que você se cuide, que você se ame, que você se dê valor. E aprenda a colocar freios nos seus relacionamentos. Às vezes está tudo difícil no seu trabalho, está passando uma luta, está passando dificuldade, mas porque muitas vezes Deus está testando a sua capacidade de liderança naquele lugar. Muitas vezes é porque a gente não coloca freio onde a gente deveria colocar. Então, muitas dificuldades vêm na nossa vida, na vida profissional, no trabalho, para quê? Para que a gente se levante como liderança. Muitas vezes, antes de vir uma grande bênção financeira, uma promoção da nossa vida, vem antes uma grande guerra. E ali Deus está vendo a sua capacidade de administração, como você se porta, como você reage. E se você permanece fiel a Deus, Deus olha tudo isso. Então, isso gerou em Elias esse gatilho de tristeza, porque veio um mensageiro e a mensagem ele não gostou. E o que ele faz? Ele vai, tem ali um pé de zimbro, e aí ele se deita naquele pé de zimbro. Ele se deita embaixo daquele arbusto e ele pede a morte, e ali ele dorme. Então, a gente falou sobre a tristeza acionada pela rejeição, e o segundo gatilho é a raiva. É a raiva que se transforma em mágoa. Você passa um momento de muita raiva, e aí aquilo vai se tornando uma mágoa dentro de você, e aquilo aquela amargura vai entrando no seu coração, e aí você vai se largando. Então, quando você vai às vezes orar, a gente vai orar por pessoas, está em depressão, pode saber que ela tem um desses três: ou ela sofreu uma rejeição, ou ela está com uma mágoa muito profunda, uma raiva, ou ela está com medo, ela teve um pânico de alguma coisa. E a raiva, muitas vezes ela se transforma em mágoa. E qual que é o remédio? É a gente colocar um filtro nas nossas emoções. A gente tem que parar de ser esponja que absorve tudo e ser filtro, e escolher o que vai entrar dentro da gente. E quem é esse filtro na nossa vida? É o Espírito Santo. Toda vez que você ora e busca o Senhor, é como se você chamasse esse filtro dentro de você. Ele diz assim, ó, isso aqui tira, isso aqui coloca. Falaram isso de você? Descansa o seu coração, tira esse sentimento ruim do seu coração, não cultiva isso, não abraça isso, não toma isso para você. A pessoa fez você passar muita raiva, a palavra diz assim, você pode se irar, mas não peca. Vai, se refugia em Deus, se recolhe, vai no seu cantinho, fecha a porta do seu quarto e ora. E Deus vai falar com você. Deus vai ali limpar seu coração, tirar tudo aquilo da sua vida. Porque isso pode adoecer a gente muito, muito. Tanto a rejeição, porque você muitas vezes não colocou limite nas pessoas, porque você está faltando amor próprio, ou porque você assimilou uma raiva dentro de você e aquilo virou uma mágoa. E aquilo vai adoecer todos os seus relacionamentos. As palavras, elas têm poder de nos adoecer facilmente, principalmente se forem proferidas por alguém que a gente ama. Então a gente precisa deixar de ser esponja e colocar dentro de nós um filtro chamado Espírito Santo,
para filtrar as nossas emoções. Doeu porque veio de alguém da sua família. Doeu porque veio de alguém que você amava, mas independente do que fizeram com você, não deixe nada ferir a sua essência. Não deixe essa luta, essa prova tirar a cor dos seus dias, o brilho dos seus dias. Caso contrário, o ressentimento pode te adoecer. A gente tem que cuidar dessa parte aqui, ó. Porque a gente vai assimilando tantas coisas. Esse problema tirou minha paz, esse problema me tirou da presença, esse problema me deixou de orar. Não, você vai cultuar a Deus e não cultuar o problema. Você não vai ser o problema, você não vai ser aquela dor, você vai passar por aquela dor. Então, a mágoa também é algo que pisa as nossas raízes e faz com que a gente caia. Elias, ele estava profundamente triste e magoado com a situação, frustrado com o que havia acontecido, não só por ele ser rejeitado, mas porque ele foi ameaçado, porque veio uma mensagem que entristeceu o seu coração. E lá na frente, quando ele fala com Deus de novo, ele fala: só tem eu que não me dobrei ao inimigo, só tem eu que estou firme. Deus falou: não, tem mais 700 como você que não se dobraram a Baal. E às vezes a gente acha só o meu problema é grande, só eu que passo por luta, só eu que passo por sofrimento. Então, às vezes, se você der uma passadinha no hospital, você vai ver que a sua vida é maravilhosa. E que tem gente que tem tão menos que a gente, e é tão mais feliz, e é tão mais grato. Então, a gente tem que aprender a concentrar no que a gente tem e não naquilo que nos falta. E só que esse entendimento foi tirado de Elias, por quê? Porque ele estava vivendo aquela situação difícil. Isso muitas vezes tira o nosso entendimento, isso muitas vezes nos fere, nos tira do propósito. Outra coisa que aciona o gatilho, que foi acionado dentro de Elias, além da tristeza, a frustração pela rejeição, além da mágoa, que ele ficou entristecido por causa daquele momento, acionou também o gatilho do medo. Um pânico tomou conta do coração dele, porque ele ficou com medo de morrer. Ele pede a morte, ele queria que Deus levasse ele, mas ele temia morrer pelas mãos de Jezabel. E o medo, ele é um paralisador da fé. O medo, ele paralisa a gente. E é impressionante que tudo que o inimigo quer é te paralisar. O medo é um paralisador da fé, paralisador dos sonhos de Deus para a sua vida. Medo de ter um compromisso com alguém, medo de crescer profissionalmente, medo de dar errado, medo de ter uma aliança, de começar seu ministério com Deus, tem medo de se comprometer, medo de dar sua cara a tapa, é medo de tanta coisa. Medo de sair da acomodação, medo vai dar errado. Mas aí você decide se você prefere ficar dentro do barco e deixar o medo da tempestade te manter ali para sempre acomodado, ou se você vai ser como Pedro e vai ousar andar sobre as águas pela fé, ainda que você afunde. Mas ele foi o único que andou sobre as águas, ele foi o único que experimentou o sobrenatural de Deus. E é isso que muitas vezes falta em nós, vencer o medo. E sabia que grande parte dos seus medos, eles não vão acontecer? Eles só existem dentro da sua mente. E eles estão te paralisando. Jezabel mandou um recado para Elias: você vai ser morto. Eu vou mandar matar você. Elias não seria morto por Jezabel. Elias sequer passou pela morte. Ele foi levado num redemoinho por Deus. Ele não provou a morte. E ele estava ali, prostrado, com medo de morrer, de algo que não aconteceria na vida dele. E às vezes o medo, igreja,
O inimigo usa para te paralisar, porque ele sabe do potencial que você tem em Deus. Elias era uma bomba no mundo espiritual. Elias era um profeta usado por Deus. E ele foi levado milagrosamente por Deus. Depois você pode ler em 2 Reis 2:11. Quando ele está ali com Elias, junto com Eliseu, vem uma carruagem de fogo e divide os dois. E a palavra de Deus diz que ele é levado num redemoinho. E aí você está deixando a sua vida parar com medo de algo que não vai acontecer na sua vida, mas está com o poder de paralisar a sua vida. O medo, ele é um cenário falso que o inimigo pinta para você ficar apavorado e neutralizado. É igual aquela cidade cenográfica, aquele cenário de novela, você vê lá na TV, parece uma casa. Aí quando você vai ver os bastidores, é só uma parede falsa, é só uma mobília falsa, é tudo falso aquilo ali não vai acontecer. Mas o medo, ele toma a nossa mente. O segredo para você vencer o medo é você reencontrar o seu chamado em Deus. Por que eu digo isso? Porque, igreja, eu sei o que é você ficar com medo. E deixar o medo, não deixa você avançar no trabalho, não deixa você se comprometer com ninguém. Não vou me casar, não vou ter filhos, não vou construir uma família, não vou avançar profissionalmente, não vou. Tem medo de compromisso. Tem medo de ter um compromisso com as coisas de Deus. Não vou me batizar, não vou assumir um ministério na casa de Deus. Tenho medo de dar conta, tenho medo de errar, tenho medo de cair. Meu irmão, até quando você vai deixar o medo te paralisar? Não pode. Então, certa vez eu levei um susto muito grande, e aí, por causa desse susto, eu desenvolvi a síndrome do pânico. Isso na minha juventude, na minha adolescência. E aí, eu ficava apavorada, com medo de bandido, de assalto. E aí, o que eu fazia? Eu tinha que ficar sozinha em casa. Eu fechava todas as portas e colocava a TV no último volume para eu poder escutar um barulho, para eu não perceber que eu estava sozinha. E eu pensava assim, gente, talvez se eu ficar doente, se eu for para o hospital, aí eu vou ficar no hospital, vou ter um enfermeiro, vou ter alguém sempre comigo, eu nunca vou ficar sozinha. As coisas que passavam pela minha cabeça eram tenebrosas. E eu não tinha coragem de falar para ninguém. Mas aquele terror estava aqui, dentro da minha mente. Eu trancava tudo a porta, tudo. Qualquer barulho, meu coração já começava a palpitar, eu ficava gelada, em pânico. E aquilo entrou na minha vida assim de uma forma e começou a adoecer a minha mente. Aí, quando eu gostava de orar no meu quartinho, eu fechava a porta, apagava a luz e ia orar. Eu não conseguia mais fazer isso, porque eu ficava com medo. Falava, tem alguém na janela me olhando. E aquilo entrou na minha cabeça. Então, eu tive algumas experiências difíceis. E Deus permitiu eu passar por elas para que eu pudesse orar e ter a sensibilidade de ajudar outras pessoas que estavam passando pela mesma coisa. E o pânico, o medo, ele vem por um susto, por alguma ameaça, algo que acontece na sua vida. Desenvolve um pânico. E aí a sua mente é tomada por aquele medo, por algo que nem vai acontecer. Mas por quê? Porque alguma coisa causou aquilo, alguma coisa foi lá e pisou a raiz daquela sequoia, daquela grande árvore, e faz com que ela caia. Então aquele pânico tomou conta da minha mente, e aí eu não conseguia mais orar, eu não conseguia mais sentir a presença de Deus. E nessa época, eu comecei a namorar o meu esposo, nós juntamos na mesma igreja. Porque o pastor da minha igreja, assim, mudava, a cada 5, 6 anos eles trocavam o pastor. E aí eu não me identifiquei muito com o pastor, muito diferente do pastor que estava lá. E aí a gente ficou na igreja dele, só que o pastor dele foi embora e a gente ficou meio perdido, sem igreja, para onde que a gente ia. Foi a única vez que eu dei uma pausa no meu ministério. Eu já era do louvor, eu não era pastor ainda. Mas eu sempre estive no ministério, eu sempre estive trabalhando para Deus. E nessa transição,
nessa mudança, nesse pouco tempo que a gente parou, que eu parei no ministério, foi aí que o inimigo agiu. Porque ele pensa assim, agora que ela parou de ir na igreja, agora que ela parou de trabalhar para Deus, agora que ele parou, é agora que eu vou derrubá-lo. Então foi pouco tempo. Eu parei, eu não parei de congregar. Eu estava indo uma igreja e outra, até achar a minha, mas eu não parei de congregar. Só que eu não estava mais exercendo o meu ministério. E aí eu fiquei doente e eu não conseguia falar com ninguém sobre aquilo. Aí a minha mãe falou assim, Karen, vamos na igreja comigo hoje de manhã? Eu falei, ai mãe, está muito cedo, eu não sei se eu quero, vamos à noite. Aí eu tive uma visão que eu estava no fundo do poço e tinha uns homens jogando uma corda para eu sair de lá. Falei, Deus vai me resgatar disso que eu estou vivendo, disso que eu estou sentindo. Esse pânico, esse medo terrível que entrou dentro de mim. Por quê? Porque você vive um trauma. E aí, às vezes, você fica com medo de se relacionar, você fica com medo das coisas, você desenvolve uma coisa ruim dentro de você. E aí, eu só chorava e não conseguia botar para fora com ninguém. E cada vez coisas mais assustadoras começavam a acontecer para agravar aquilo dentro de mim. Aí eu me lembro que um dia eu fui para a fazenda onde os meus avós moram e tinha uma irmã de Deus, uma missionária. Aí ela olhou para mim, aí ela falou, o que você tem? Nada. Não, você não está bem. Aí eu já comecei a chorar. Aí ela começou a ministrar na minha vida, ela falou, Karen, volta para o seu ministério. Aí eu falei assim, mas eu vou fazer o quê? Como que eu vou ministrar se eu estou doente? Como que eu vou subir no altar para louvar se eu não tenho nada para oferecer? Como que eu vou ministrar, sendo que eu é que preciso? Aí ela falou assim para mim, no louvor está a sua cura, em Deus está a sua cura. Volta, urgente. Aí eu falava, mas gente, aonde? Eu nem sei que igreja que eu vou ficar, eu ainda estou confusa. Volta urgente, a sua cura está no seu chamado. Então, igreja, quando você descobre o seu chamado, quando você descobre aquilo que Deus te mandou fazer, você se sente imbatível. Você sente uma força sobrenatural. Quando você entra dentro da igreja, quando você louva, você adora, é como se não existisse mais problema. Eu não sei se quando você vem para a casa de Deus acontece isso, ou você fica preocupado com o problema, com a cabeça lá fora, ou com a cabeça na janta, ou com a cabeça no lanche, ou com a cabeça lá no mundo da lua. Mas quando eu venho para a casa de Deus, eu desligo de tudo. E eu quero essa presença, e essa presença vem sobre a sua vida de uma forma tão profunda, tão especial, que você se sente forte. Parece que eu nem estou passando por isso, parece que eu nem estou vivendo, parece que eu nem enterrei minha mãe, nem parece que eu passei dias sem dormir chorando, nem parece que eu vivi a dor de me despedir de alguém, nem parece. Porque quando você se entrega verdadeiramente para Deus, o Espírito Santo é o poder que se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você se derrama na presença de Deus, as suas lágrimas sobem ao céu. E Deus recebe o seu louvor, Ele recebe a sua adoração. E Ele é a nossa cura. Ele conhece a profundidade do nosso coração. Ele consegue aquietar a nossa alma. E quando a gente se perde na ansiedade de saber que a gente não tem o controle das coisas, Ele te faz entender que Ele continua no controle de tudo. E aí você aprende a esperar que as coisas vão acontecer no tempo de Deus. Ele tem o tempo perfeito para tudo. E quando ela falou, vai, volta. Aí nessa época,
Um pastor amigo meu, eu falei: pastor, ele falou: você não precisa falar nada, pode subir e vem ministrar com a gente. E eu não aceitava aquilo, eu não entendia aquilo, a minha mente não entendia aquilo. Como um dia Abraão foi chamado para orar por uma cidade onde todas as mulheres eram estéreis, sendo que Abraão tinha uma mulher estéril dentro da sua casa. Abraão orou, todas as mulheres se tornaram férteis, e ele tinha uma mulher estéril dentro da casa dele. Você não entende isso? O que Deus quer comigo? Eu vou. Igreja, quando eu voltei para o propósito, quando eu voltei para aquilo que Deus queria, a cura veio sobre a minha vida. Quando eu menos esperava, aquilo já tinha saído de dentro de mim, para a honra e glória de Jesus. Sabe, aquela dor foi saindo, aquele pânico foi saindo, a cada ministração, a cada momento que eu tinha com Deus, a cada encontro que eu tinha com o Senhor, aquela unção foi sendo derramada sobre a minha vida. Aquela presença, aquela cura, aquela restauração foi sendo derramada sobre mim. E acho que foi mais ou menos um mês e pouquinho. Eu falei para o pastor: pastor, eu preciso te contar algo que eu não contei para ninguém. Eu não conseguia contar, porque se eu fosse contar eu só chorava, mas eu só pensava em morrer, eu só queria morrer. E aí eu consegui contar aquilo, porque eu descobri o meu chamado. Eu descobri que meu lugar era junto do Senhor, e ali estava a minha cura. Então a sua cura está em se aproximar do Senhor, está com Ele. Hoje eu recebi um vídeo de um menino de 8 anos pregando num ginásio cheio, tão pequeno, e ele dizia assim: com 6 meses a minha mãe me abandonou. A minha mãe não me quis, e com 6 anos meu pai morreu. Ele não tinha ninguém. 8 anos, tomado por Deus ali no altar, e ele falou assim: então eu quero dizer para você, sim, minha mãe me abandonou, eu não tenho pai, mas eu quero dizer para você, se for para desistir, desista de desistir. Não desista do propósito de Deus para a sua vida. Como que uma criança que passou por uma luta tão grande como essa, está ali no altar, tomado por Deus, porque ele encontrou o seu chamado. Você vai entender que quando você encontra o seu chamado é maior do que a vida. É ali o seu lugar de cura. É quando você se encontra realizando aquilo que Deus mandou você fazer. Ali está a sua cura, ali está a sua libertação. É no seu chamado. E o chamado é algo profundo, é algo tão bonito, e nada pode deter. Você entende que nem a morte, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nada te separa desse amor. Nada pode nos separar do nosso chamado. Nada pode nos separar daquilo que nós temos com o Senhor. Você não deixa mais nada te parar. E essa mesma irmã, sabe, igreja, que ela foi usada na minha vida. Anos depois, ela estava passando pela mesma coisa que eu, prostrada em casa, destruída, vida financeira arruinada, sozinha. E aí a minha mãe falou assim: Karen, vamos levantar um clamor por ela. E aí nós no culto lá da igreja, nós nos levantamos e levantamos um clamor pela vida dela. Nós começamos a orar para Deus levantar, para Deus tirá-la daquela situação, para Deus tirá-la daquela dor, daquele momento difícil. E ela disse assim, a minha mãe, ela era muito amiga da minha mãe. Ela disse assim: Vera, ela morava em outra cidade. Naquela época não tinha transmissão do culto.
Mas nós nos levantamos para orar, para fazer um clamor pela vida dela. Porque existe um poder que é liberado quando a igreja ora, quando a igreja se une. Por isso que a palavra diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Igreja é corpo, é união de pessoas. Por isso que você não pode ser uma ovelha desgarrada. Por isso que você não pode andar perdido para ir. Você tem que ter uma casa, você tem que ter uma cobertura espiritual, você tem que ter comunhão. Porque quando você está mal, tem aquele irmão que ora por você, que percebe. É como uma plantação de bambus. Quando vem o vento, um se apoia no outro. Então ela disse assim: Vera, quando eu estava prostrada no chão, querendo morrer, eu tive uma visão. Eu vi a igreja de vocês adorando. Eu ouvi o louvor de vocês, eu via o pastor Anderson, a pastora Karen, todos vestidos de soldados, adorando a Deus, louvando, e aquele louvor encheu a minha sala. E a pastora Karen vinha com o pastor Anderson, e aqueles anjos ali cantando, e dizia para mim: levanta, levanta. E ela se levantou para a glória do Senhor. Ela estava em Brasília e a gente em Campo Grande. Mas a oração, ela não conhece paredes, a oração não conhece distâncias geográficas, a oração não conhece limites, a oração não conhece muralhas, a oração chega aonde você não chega, aonde a sua voz não chega, aonde as suas palavras não chegam, aonde você não pode entrar, a sua oração entra. Por isso que o diabo não quer que você ore, ele quer que você reclame. Por isso que ele não quer que você congregue e ouça a palavra, para que você não se liberte. Mas quando você descobre que não existe vida fora da palavra, que não existe vida fora de Deus, e que você precisa ter um relacionamento com Ele, não só no tempo que você está aqui, mas na sua vida lá fora, tem que ser testemunho. Nas coisas que você posta, nas coisas que você faz, o seu testemunho fala mais do que as suas palavras. O seu amor por Deus está nas suas atitudes e não nas suas palavras. Por isso que quando disseram assim para Jesus: Jesus, eu te amo, fulano te ama. Não, quem me ama, me obedece. Prova de amor para Deus é obediência, não são palavras. E obediência são atitudes. Por isso que eu disse: comece a amar atitudes. Jesus, ele observa atitudes. Quem me ama, obedece o que eu peço, cumpre a minha palavra. E ali estava a cura, ali estava a minha libertação. E ela disse assim: eu me levantei naquele mesmo momento que a igreja estava clamando por ela. Ela estava vendo no mundo espiritual uma igreja orando por ela. Eu sozinha, eu não consigo fazer um evento. Eu sozinha, eu não consigo fazer nada. Nós precisamos de igreja, nós precisamos do corpo, juntos, orando, buscando ao Senhor. Porque eu creio que Deus tem livramentos para entregar hoje aqui. Livramentos contra a morte espiritual, a morte física. Sim, Deus tem livramentos para entregar aqui. Por isso que, quando Deus colocou no nosso coração de nós fazermos essa reunião, eu clamei, eu pedi para algumas mulheres: eu quero que vocês intercedam por esse culto, eu quero que vocês jejuem por esse culto. Eu quero que vocês intercedam durante o culto e glorifiquem a Deus durante o culto. Estejam orando junto, porque nós estamos numa guerra. E aí, na minha visão, eu estava aqui no culto, e na hora de nós ministrarmos a adoração, a gente não conseguia, sumir as letras da música. E eu falava: gente, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, quando eu estava saindo aqui da igreja, meu pai falou assim: Karen, você precisa achar a música, nós precisamos desse momento de oração, de adoração. Aí eu vi uma mulher de moto, ela estava andando de moto, com uma roupa preta,
um desenho do esqueleto, do esqueleto dela. E ela caía de moto, e eu ouvia ela gritando de dor, e um monte de gente em volta. Eu falei, mas ela não sofreu acidente? O que aconteceu com essa mulher? Ela estava lá gritando de dor, e ela falava assim, essa roupa está me queimando, essa roupa está me queimando. E aí quando ela falou isso, eu disse assim, meu Deus, ela tem que tirar essa roupa está acabando com ela. E aí ela pegava o telefone dela, ela ligava para uma entidade, para um demônio. Ela ligava e falava assim, o que vai acontecer comigo? Ela se chamava Luciana, o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com a Luciana? Ela falou assim, morte e destruição, ela vai morrer. Aí eu falava, pai, por isso que o inimigo não quer que a gente faça esse culto, ele não quer que a gente faça essa reunião, porque ele quer levar essa moça, ele quer destruir a alma dela. Assim como o inimigo tem usado situações para pisar nas suas raízes e para te adoecer espiritualmente, mas hoje você está aqui, hoje você se levantou. Talvez alguém da sua família, alguém que você conhece. Por isso hoje Deus te trouxe aqui, porque Ele quer te resgatar. Ele quer nos resgatar da morte espiritual, da dor, da tristeza. A morte espiritual ainda é pior do que a morte física, porque você simplesmente está vivendo, existindo, você não vive mais. Então, a gente tem que ter um relacionamento com Deus, e é isso que vai trazer vida para nós. Você sabe que foi feito um estudo que mais de 90% dos filhos dos crentes se desviam e vão se desviar quando entrarem na faculdade? Vão se afastar de Deus? Porque muitas vezes nós terceirizamos para a igreja, para o ministério infantil, um trabalho que você devia fazer na sua casa, com os jovens da sua casa. Não tem oração, não tem leitura da Bíblia, não tem nada lá dentro. É só a espiritualidade aqui dentro da igreja. Quando ele for para a faculdade, vão encher a cabeça dele com coisas contrárias à fé. Aí vem a mãe e fala, pastora, o meu filho, a minha filha não quer mais saber de ir no culto, não quer saber de ir para a igreja. Porque não basta só você trazer, você como pai e mãe, você tem obrigação de trazer. Obrigação de criar os seus filhos no caminho do Senhor, porque ele é a herança do Senhor. O Senhor confiou a você. Não sei se com você era assim com a sua mãe, mas com a minha mãe não tinha vontade. Minha mãe mandava e acabou. Vai e acabou. Minha mãe sempre foi autoridade. Vai emburrado, mas vai. Quando cresce, vai tomar sua decisão. Mas se você tiver uma base de evangelho dentro da sua casa, o evangelho como base de vida, os seus filhos vão permanecer, porque eles têm uma referência. Você, pai e mãe, ainda é a maior influência sobre os seus filhos. Então nós temos que ter relacionamento com Deus, porque na sua falta, o seu filho, você pode deixar casa, carro, e se ele tem irmãos, todo mundo briga pelos bens, às vezes vira a cara, os bens se vão. E a estrutura espiritual, se ele não tiver, ele não aguenta. Por isso que eu digo que a maior herança que a minha mãe deixou foi a fé, a base espiritual para a gente suportar a vida sem ela. Então a gente tem que ter base e relacionamento com Deus, e Elias tinha. Mesmo nesse momento tão difícil, ele tinha. E ele foi para o pé de zimbro chorar, dormir e pedir a morte. E quando ele está ali no pezinho de zimbro, já desfalecido, dormindo, a palavra de Deus diz que o anjo vem e toca Elias. Quando o anjo toca Elias, ele diz assim, olha lá, tem pãozinho na brasa para você. Tem pão cozido sobre as pedras e uma botija de água. Assim como hoje, eu não sei por que você veio aqui. Se foi só para agradar a sua amiga que te convidou, se você veio aqui porque você está desesperado, a sua alma está gritando por dentro e ninguém está vendo. Eu não sei por que você veio aqui, mas aqui é o seu pezinho de zimbro. E você está deitado, está prostrado, mas o anjo hoje vai tocar em você. E ele vai mostrar para você que existe pão na brasa. O que é o pão? A palavra.
A palavra que é o alimento. Ele diz assim: come. Você pode vir no culto e sair vazio, se você se recusar a comer essa palavra e deixá-la entrar dentro de você. E o que é a água? A água é o Espírito Santo de Deus fluindo dentro de você. É Ele que dá vida a essa palavra. Então o anjo toca Elias e fala: Elias, levanta e come. Aí Elias vai, levanta e come. Como ele está mandando você levantar e comer. Levanta. Mesmo diante dessa tristeza, levanta. Mesmo diante dessa impossibilidade, levanta. Levanta e come. Quando ele levanta e come, ele dorme de novo. E às vezes Deus, você precisa desse momento de se desligar de tudo e resetar tudo aqui dentro. Desliga de tudo. Quando Deus te toca, parece que adormece as vozes de tristeza, as vozes de dor, as vozes que te abatem, e começa a ligar dentro de você a voz do Espírito Santo. Ele dorme de novo. Quando ele dorme de novo, o anjo vai, toca nele de novo e fala: Elias, levanta e come. E aí ele vai, levanta e come novamente. Come, porque ainda grande é a tua caminhada. Ainda não acabou para você. E com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias. Assim como hoje Deus quer tocar em você, tocar na sua vida, te fortalecer para que você caminhe, para que você não se prostre, para que você não desista, para que você não se entregue, para que você deixe o anjo de Deus tocar no profundo do seu ser, no profundo da sua alma, para que você deixe o anjo de Deus te restaurar e te levantar. Elias dorme e come, vem para o presente, tira esse excesso de passado que está te deprimindo, tira esse excesso de futuro que está deixando você ansioso, desse medo de algo que nem vai acontecer. Vem para o presente. E um dos poucos momentos que a nossa mente está no presente é quando a gente está comendo, sabia disso? Principalmente se for crente. Ele não deixa escapar uma coxinha. Ele está ali, ó, firme e forte, que a mente dele está ali, ó, flagrando a coxinha. Essa coxinha é minha. Aleluia. Essa daí, eu estou no presente agora. Ele pode passar a mente inteira no futuro preocupado. Colocou a comida que ele gosta, o mundo parou. Deus estava tratando Elias, né? Estava tratando Elias, ele come, porque você ainda tem uma grande caminhada. Elias quase desistiu, mas Deus não deixou, porque ele tinha relacionamento com Deus. Assim como você pode ter quase caído, eu quase morri, eu quase desisti, eu quase entreguei os pontos, mas o Senhor não deixou. Eu quase desisti da minha vida sentimental, mas Deus me ensinou a renunciar misérias de afeto, para receber dele a família que ia me amar com o coração dele. Eu quase desisti de estudar para concurso da minha vida profissional, mas Deus criou uma porta só para que eu pudesse passar. Eu quase desisti das composições que Deus me deu, mas Deus abriu um caminho do meio do mar, e Ele me disse: o que eu entrego, eu realizo. Eu quase desisti do meu chamado por conta das lutas, mas Deus levantou um exército de anjos para me levantar e para dizer: quem Ele chama, Ele sustenta. Você entende que o seu chamado é maior do que a vida? Nos seus quases,
Deus tem certezas. Nos quases de Deus, então não ouça as críticas destrutivas, ouça a voz do poder que se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ouça o som do céu em cada mensagem, em cada versículo, em cada abraço de um amigo, em cada canção, dizendo para você: ei, não desista. É Deus falando conosco. Não é sobre intensidade, é sobre constância. Não é sobre altura, é sobre profundidade. Não é sobre força, mas sobre resistência. Resistência e profundidade para comportar a grandiosa construção que Deus tem para a sua vida. Amém? Yaf, chama lá por favor o pastor. Nós vamos nos preparar para o momento da oração. E aí, igreja, eu vou pedir para as mulheres, os homens vão descer também, nós vamos orar juntos, vamos adorar ao Senhor. E aí eu vou pedir somente para as mulheres virem aqui para frente, tá? Vocês ficarem próximas ao altar, que eu quero orar por cada um de vocês, pelo menos um de cada uma de vocês. Ah, pastora, eu não quero. Ok, você é livre, se você não quiser, pode ficar no seu lugar. Ninguém é obrigado a nada. Jesus é um cavalheiro. Ele bate a porta. Se você quiser abrir seu coração, ele entra. Se você não quiser, fica no seu lugarzinho, tá bom? Você fica à vontade. A gente vai orar, vamos começar a ministrar o louvor. E aí eu vou pedir para vocês se posicionarem aqui próximas ao altar, porque eu quero ungir cada uma de vocês. Aí eu vou pedir para uma obreira ficar ali na porta, né? A Madalena vai ficar ali na porta, e a Tailine e a Marli vão vir me ajudar aqui, tá? Para a gente orar, vai ser só uma bênção sobre cada uma de vocês, para que Deus proteja, para que Deus guarde da dor, guarde da morte, guarde da angústia. Deus colocou esse propósito no nosso coração, e porque eu sei que Ele tem algo grandioso para fazer nas nossas vidas. E é que às vezes a gente não consegue enxergar, não é verdade, o mundo espiritual. Eu lembro de um culto que nós oramos, e aí quando terminou, eu disse assim: se alguém de vocês não se sentiu bem durante o culto, durante a oração, volta e pede oração particular. E aí terminou o culto, uma irmã veio e falou assim: pastora, quando você estava orando, eu senti exatamente uma pessoa puxando o meu braço. Eu senti, eu até olhei para trás para ver quem era, para ver quem que estava puxando o meu braço, e não tinha ninguém, mas era com tanta força. E aí ela ficou preocupada, e aí nós oramos e repreendemos o espírito da morte, nós repreendemos toda a ação do inimigo. Quando foi no outro dia, ela foi trabalhar cedo, e ela foi pegar ônibus, e era muito cedo. E aí no ponto de ônibus tinha um homem muito forte, muito mal encarado, e o homem pegou e puxou o braço dela para agarrá-la e levá-la para o mato. Quando ela sentiu a mesma coisa que ela sentiu dentro do culto, ela falou: o homem pegou e puxou o meu braço com tanta força, e ele era muito forte, muito grande. E ela disse assim: olha, eu não sei explicar, mas uma força sobrenatural veio sobre a minha vida, que eu consegui me livrar daquele braço daquele homem. E ela correu e vinha vindo um ônibus. Ela atravessou, o ônibus parou em cima dela. Ela atravessou a rua assim e saiu ilesa. Mas ela falou que foi o maior susto da vida dela, porque o inimigo ele já estava preparando alguma coisa, um mal contra ela. E Deus trouxe um livramento através daquele sentimento que ela teve. E a palavra que Deus deu para ela foi de livramento. Então, aqui a gente não vê o mundo espiritual, né? A gente não consegue ver, mas pode ter certeza que enquanto você está orando, você está buscando, algo está acontecendo no mundo espiritual. Então, talvez não seja por você, talvez seja por alguém que você queira oração, que você queira que seja visitado por Deus. E na hora da oração, quero que você pense nessa pessoa, e nós vamos interceder para que ela seja encontrada por Deus, para que o Senhor a visite, para que Deus tire toda a tristeza, toda a angústia, toda a sensação de morte que houver sobre as nossas vidas. Hoje Deus nos trouxe aqui para operar cura, restauração e libertação sobre as nossas vidas. Amém?
Você crê? Então diga glória a Deus. Para os homens que voltaram agora, homens, e nós estamos explicando aqui, a gente vai fazer uma unção sobre as mulheres aqui na frente, tá? E vocês vão ficar no banco, vão ficar intercedendo por essa oração, amém? Posso contar com vocês? Nós vamos buscar ao Senhor nesse momento, toda a igreja junto em oração, nós vamos adorar o Senhor, e a hora que eu chamar, vocês podem vir aqui à frente e nós vamos orar. Enquanto nós estivermos orando por elas, eu quero que vocês estejam aí intercedendo do lugar de vocês. Amém? Combinado? Então vamos lá. Então vamos nos preparar para esse momento de oração. Amém? Pode apagar as luzes. Fiquem tranquilos, tá? Que a obreira vai ficar ali na porta. Amém? Então nós vamos orar agora. Você que pode, se coloque em pé. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Hoje você veio aqui com a alma preocupada, entristecida, aflita. Mas hoje Deus quer trazer alívio e refrigério para o seu coração. Hoje Ele quer derramar a unção dele, do poder dele sobre você, e te levantar e te restaurar e trazer vida ao que está morto, assim como Ele tocou em Elias e disse: levanta, Elias. Hoje Deus quer te levantar, sarar a sua alma, sarar o seu coração, te restaurar por completo e te ensinar a confiar nele. Aleluia. Ele diz para você: aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Ele está aqui, aleluia. Chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Ele está te chamando hoje, porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Aleluia. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Levanta, Elias, levanta. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle. Então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo
você sente por mim, eu sei que tudo vai. E vai ser difícil, eu sei, larga. Mas toda vez, diga, mas eu sei que quando eu... Quem tá aí com você, diga, você estará ao meu lado, me segurando de que tudo vai ficar bem, filho. Tudo vai ficar bem, Elias. Você vai não morrer por Jezabel, não, diga. E vai ser difícil, eu sei, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. E se eu cair? E se eu cair? A tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. E só assim eu não me sinto só. Você não é refém do medo. Você não tem que viver aprisionado pelo medo, pela angústia, pela depressão, pelo pânico, pela tristeza. Não, não. O anjo tocou em Elias e disse: Elias, levanta, porque é grande a sua caminhada. Elias, levanta, porque eu tenho propósitos para cumprir na sua vida. Não deixa a rejeição te parar, não deixa o medo te parar, não deixa a frustração por o que está acontecendo hoje na sua vida te parar. Porque quando você cair, a mão dele vai te levantar. Diga, igreja. E se eu cair? Só a igreja diga. E se eu chorar? Diz mais uma vez. E se eu cair, a tua mão? E se eu chorar? E se eu toda lágrima? E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, levanta no Senhor. E se eu chorar, então vem, e aquieta minha alma, e faz meu coração ouvir tua voz. Aquieta nossa alma, Senhor. Aquieta os nossos medos, aquieta as nossas aflições, aquieta as nossas dores, as nossas angústias. Aquieta o nosso coração, nos faz confiar em Ti. Aquieta a nossa alma, Jesus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Eu descobri tudo que eu preciso, mas meu coração é teimoso demais. Sem Deus, sei que depender perigosamente.
Você precisa acreditar no Senhor. Oh, Senhor, nós cremos na Tua palavra, Jesus. Nós queremos mais e mais e mais, e mais e mais de Ti, Jesus. Oh, aleluia, Jesus, aleluia. E se houver aqui entre nós alguém que está enfermo, se houver aqui alguém entre nós que está tendo insônia, pânico para dormir, sentimentos de solidão, de tristeza, hoje Deus preparou aqui como Ele preparou para Elias. Elias pediu a morte, Elias estava esgotado e ele pediu para morrer, e ali ele adormece. E o anjo toca em Elias e diz para Elias: Elias, levanta e come. Aqui tem pão, palavra, aqui tem água, Espírito Santo, se alimenta, come, receba sobre a sua vida o alimento, receba sobre a sua vida a força que vem do alto, a força que vem de Deus. E Ele vai fluir sobre a sua vida. E o que está adormecido aí, o que está entristecendo, vai reviver, a alegria vai reviver, e a dor vai ser sarada. Então você vai entregar agora para Ele o seu coração, entregar agora para Ele a sua alma, entregar para Ele agora o seu ser e dizer: Senhor, me sara, Senhor, me sara, Senhor, sara o meu interior. Pede para Ele. Pede para Ele se você está enfermo, se você está depressivo, se você está ansioso. Sim, coisas que ninguém vê, coisas que só Deus está vendo, que você está sentindo. Hoje Ele está dizendo: levanta e come, levanta e bebe, levanta e se alimenta. Ele vai fluir no seu alma. Você vai dizer assim: sinto fluir. Sinto fluir. Diga: teu rio de vida aqui. Teu rio de vida aqui. Sinto fluir. Peça pra Ele. Teu rio flua sobre a tristeza, sobre a enfermidade, sobre a angústia. Sinto sobre tudo que está te entristecendo hoje. O rio de vida está passando aqui, e por onde ele passa, tudo viverá. Diga para Ele: eu sinto fluir. Teu rio de vida
lavando as escadas do templo como um ritual para chamar a presença dele. Sabe, a religiosidade, a obrigação não traz a presença de Deus. O que traz a presença de Deus é sede, é fome. Você vai buscar e vai encontrar quando você buscar de toda a sua alma. Então ele viu aquelas pessoas fazendo os seus rituais. Ele olhou para elas e disse: ei, aquele que tem sede, você que tem sede de paz na sua casa, você que tem sede de dormir uma noite em paz, você que tem sede de ter alegria, você que tem sede de ver a sua família restaurada, você que tem sede de ter um trabalho do que você sonhou e não ser mais escravo, você que tem sede. Ele disse assim: ei, você que tem sede, que está cansado, ei, você que tem sede, venha a mim e beba. Vem para mim e beba. Beba saúde, beba paz, beba alegria no Espírito Santo. Beba, 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 porque do seu interior fluirão rios de águas vivas, rios de águas vivas dentro de você. Vai queimar a chama do Evangelho, vai queimar a presença de Deus, vai queimar uma força incontrolável, dissipando todo o medo, dissipando todas as cadeias, dissipando todo o pecado. Fluirão rios. Diga pra ele: eu quero beber, e eu quero beber das tuas águas. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber. Vou mergulhar no teu rio. Mergulha aí no rio, mergulha aí no rio, deixa a tristeza aí, deixa a preocupação aí no rio, deixa, entrega, deixa a enfermidade aí. Eu quero beber das tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio. Diga pra ele: eu quero beber das tuas águas. Vou mergulhar no teu rio. Diga mais forte: eu quero beber das tuas águas, eu quero beber. Vou mergulhar no teu rio. Santo, 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 santo Senhor, nós te agradecemos, Pai. Nós te louvamos, nós te adoramos por esse momento. Exaltado, engrandecido, glorificado seja o teu nome para todo e todo sempre. Você que crê, aplauda o nome do Senhor.